Tá pronto? Você tá confortável? Eu tô confortável. Então tá, eu também tô. Olá! Oi, pessoal. Bem-vindos aqui da Índia, diretamente da Índia. Diretamente de Pushkar, Diretamente de Pushkar, na Índia, Rajastão. Rajastão. A gente tá aqui tirando o plano do papel, que é finalmente começar esse canal do YouTube. Exato. E aí a gente, como primeiro vídeo, pensou que ia ser legal falar um pouquinho da gente. Se apresentar. Contar da nossa história, o que a gente tá fazendo aqui, por que a gente tá aqui, como era a nossa vida antes. E aí, de repente, tem alguém que se identifica e se junta a nós. Se junta a nós. Bom, então, meu nome é Nadine. Meu nome é Guilherme. E tudo começou quando a gente era adolescente, né? E a gente... Na verdade, até antes disso, né? Quando a gente era criança. A gente era amiguinho de praia, de verão. Lá de Ubatuba, pra quem Conhece lá a região. o litoral norte de São Paulo. E a namorava em São José dos Campos, eu morava em São Paulo. Só que a gente tinha amigos em comum lá. E aí, quando a gente ficou adolescente, começou a namorar. Com 5 anos e meio a gente terminou. A gente ficou 2 anos terminado. Aí o Gui estava na faculdade de medicina. O Guilherme é médico e eu sou farmacêutica. E eu pausei a faculdade para fazer uns estágios fora. O Guilherme seguiu vivendo a faculdade dele. E aí depois a gente se encontrou no Vietnã, mas essa história a gente já contou e... Bom, se quiserem que a gente conte aqui de novo, mas um vídeo só pra isso. É uma história de muitos anos. E aí a gente decidiu ficar junto de novo. E aí, no meio disso, a Nadine sempre foi mais desapegada, sempre foi uma pessoa que queria viajar mais e conhecer o mundo afora. E eu era uma pessoa que também tem esse âmbito de viajar, nós que dois. mais... Eu acho que eu crio mais raízes, assim, e fico mais preso. Raiz eu digo nem em questão de relacionamentos, mas eu fico mais preso num local, Apegado. eu acho. Eu sou um cara mais apegado. E tanto pela minha profissão, quanto pelas coisas, eu acabava pensando num futuro... ali naquela minha realidade, né? Como era a nossa vida em São Paulo com férias, né? A gente sempre foi um casal que gostou muito de viajar. A gente nunca encanou muito em fazer reserva de hotel, essas Encontrava coisas. algum viajante que dava uma dica legal, Aí a gente mudava seguia, o plano, mudava a gente o plano. sempre gostou de viajar desse jeito, meio livre, leve e solto. A gente tentava manter algo razoável, que não fosse uma coisa que ia prejudicar a gente depois, né? A gente nunca gostou também de o endividamento financeiro, né, do cartão de crédito. Isso a gente nunca fez. A gente foi sempre bem pé no chão com relação ao nosso estilo de viagem. Então a gente nunca ficou triste de não conseguir ficar num hotel 5 estrelas, sei lá. A gente sempre soube o nosso nível de viagem e a gente tá tudo bem. É esse o mesmo jeito que a gente gosta de viajar. Até porque no budget você consegue algumas vezes ter experiências mais reais da sociedade, né? Mais do lugar, né? E aí, em 2019, foram umas férias que, na verdade, não foi longa. Foi umas férias que a gente decidiu em agosto, que a gente ia em setembro pro Atacama, que eu ia juntar uns dias, o Guilherme do nada ia ter uma folga, setembro é meu aniversário, e a gente falou, bora pro Atacama. Na verdade, a gente queria ir pro Guatemala, né? Mas o Guatemala ia chover. E aí a gente vai, vamos pro Atacama, é uma temporada média, as coisas vão estar mais baratas. E a gente foi. E aí o Atacama, ele tem, não sei, quem já foi consegue dizer também, é uma vibe... Tem uma energia diferente. Uma energia diferente. E foi uma viagem que a gente fez tudo muito só nós dois. Tipo, a gente não usou nenhuma agência de turismo, a gente fez coisa que a gente quis fazer e foram coisas tipo
ai, vamos de bicicleta. A gente andou, tipo, 60 quilômetros de bicicleta num dia. Aí a gente voltou pra São Pedro, no centro, pegou um sandboard, foi pra outra foi pras duna. dunas. Então, foi um tipo de viagem que a gente gosta muito. Eu sou bem ativa, o Gui já foi atleta. Então, a gente queria, acho que, ser, tipo, muito esportista, né? Porque as nossas viagens são muito ativas. Quanto mais ativo eu tiver, mais legal vai ser pra gente. A gente curte muito esse estilo. E aí eu tava alucinada, assim, porque eu já morei na Alemanha, eu já morei na Califórnia, já morei na Austrália, com bolsa de estudos, enfim. E eu sempre falava pro Guilherme, era até um motivo de algumas brigas nossas, de tipo, Guilherme, eu preciso morar fora de novo, não é possível que a última vez que eu vou morar fora vai ser com 22 anos, eu preciso ter essa experiência e tal. E o Guilherme nunca fez intercâmbio. Então eu acho que é essencial você fazer assim para abrir mais ainda a mente. A mente dele já era aberta, mas é outro tipo de vivência. E aí quando a gente estava no Atacama, eu falei, Gui, eu amo você, mas eu preciso disso. E eu tenho muito medo que se a gente não fizer alguma coisa com relação a um ano sabático ou morar fora, eu vou ser uma pessoa muito frustrada. Só que assim, nessa época eu tava terminando cirurgia geral e ia fazer cirurgia vascular ainda. Ou seja... Então tinha ainda mais uns aninhos ali pela frente. Sim. E eu virei pra ela e falei assim, eu concordo, eu quero viajar também, eu amo viajar, eu acho que é algo que... E você me ama também. Eu amo você também. E eu falei, só que é o seguinte, eu tenho um plano, eu quero me formar. Não vou sair e vou abandonar tudo que eu já conquistei até hoje, né? E aí, depois disso, a gente vai. E aí a gente começou a rir, né? Aí foi essa noite no Atacama, foi tipo quase o fim, né? Foi tipo faltando 2, 3 noites pra acabar a viagem. E aí o Guilherme falou assim, ó, tá bom, a gente vai fazer isso, mas então a gente vai juntar dinheiro todo mês. Todo mês a gente tem que juntar essa quantidade. É uma regra, é como pagar um condomínio, uma conta de luz, é uma conta. Beleza, a gente voltou do Atacama e a gente começou a implementar já o nosso plano. O nosso plano. Então, desde 2019. No começo foi engraçado, porque a gente não sabia pra onde a gente ia, o que a gente queria fazer, só que a gente tava ali guardando um dinheirinho. Para as coisas darem certo, você precisa ter pelo menos uma entrada ali pra o sonho sair do papel. E aí veio a pandemia, né? Aí, 2019, acabou de 2019, pandemia. E a gente continuou colocando dinheiro na conta. Porque... na verdade, tava tanta informação, né? Era tanta coisa rolando. A gente só não falou sobre... Que a gente nem pensou no sabático mais. A gente só, tipo, continuou colocando a grana. Só que essa regrinha batia todo mês. Calma, e tem um detalhe. A gente falou que a gente ia começar a guardar dinheiro em 2019 e a gente falou que a gente iria assim que o Guilherme terminasse a residência dele de cirurgia vascular. E isso iria acontecer em março de 2022. Então, independente da pandemia, que a gente não sabia ainda na época que iria acontecer. Virar tudo que virou, o plano era, vamos em meio de 2022, porque o Guilherme queria se formar e acertar as coisas, respirar, né? Porque a residência é pesada e tal. E aí ele falou, tá, vamos então em julho. Então ficou isso na cabeça, aí veio pandemia, começamos a juntamos dinheiro mesmo assim, independente de pandemia. Até que virou 2022. 2022 começou a chegar perto, a gente começou a realmente botar isso na mesa de novo, falando, olha, tá chegando aquela data que a gente falou e tal. Era engraçado até, porque a Nadine tinha muita certeza do que ela tava fazendo, assim. E eu tava tipo, caramba, será que é isso? Eu vou largar e assim, tipo, médico vive um mundo muito restrito. Não que a medicina, você precisa largar ela, mas sair daquele caminho, que é o caminho que todo mundo faz, é difícil, porque você já tá fazendo ele já há 12 anos, né? Então, você sair dele... Então, eu tava muito angustiado. E um olhou pra cara do outro e falou, e aí? Vai rolar ou não vai rolar? E aí, nesse ponto, o Guilherme estava, na verdade, muito seguro que era isso que a gente tinha que fazer. Não,
depois que eu me formei, né? Isso. Depois que eu me formei, eu saí de tudo, né? Eu saí de tudo. E aí eu tava tipo, Era meu isso. Deus, como é que eu vou largar? E assim, tem pessoas e pessoas que largam tudo pra viajar, né? Nós nunca odiamos a nossa profissão. Eu pelo amo contrário, ser médico. ele ama ser médico e eu gostava muito do que eu fazia. Eu sou farmacêutica e trabalhava com pesquisa clínica. E no meu trabalho eu também viajava. Então, não era lazer, né? Mas eram viagens e eu gostava. Eu comecei tipo, meu Deus, eu vou ficar sem convênio. Meu Deus, eu não vou mais ter minha rotina, porque eu sempre fui ativa. Então, eu sempre fiz yoga, eu fazia pilates. Eu tinha uma vida confortável em São Paulo. E aí, abri mão de todo esse conforto. Amigo. E aí, a gente foi num casamento, se conheceu lá. 2 amigos do Guilherme, uma amiga, né, do Guilherme, a Mari, e aí seu companheiro, o Rafa. E aí, eles tinham dado a volta ao mundo já, há tipo 5 anos atrás. Exato. E eles piraram, falaram, cara, como assim? Vocês têm que ir. Não, nem pensa, só compra passagem e tal. Isso foi em março. Passou 2 dias, a gente comprou passagem. Até porque a gente tava meio enrolando, assim, tava, tentando digerir se era isso mesmo. E a gente não sabia nem por onde a gente iria começar. Por onde ia começar. Uma amiga minha ia casar na Espanha, em julho. E aí a gente pensou, vamos começar pela Europa, porque verão na Europa, né, maravilhoso. E aí a gente pensou, verão na Europa, maravilhoso, euro a quase R$7. E aí a gente voltou pra nossa realidade e aí a gente pensou, e se a gente começasse pelo Chile? Porque o Chile é perto, tipo, se a gente não quiser a gente só volta, brincadeira. Não, mas foi tipo, a gente vai pro Chile e do Chile vai para os Estados Unidos. Porque eu tenho família lá nos Estados Unidos e o Guilherme nunca foi comigo. E eu sempre tive essa vontade, fazia 5 anos que eu não ia. E queria ver minha avó, queria ver minhas tias, tinha primos que eu não conhecia ainda. E aí a gente falou, beleza, vamos. Então a gente comprou a passagem pro Chile. E aí meu pai veio junto, que foi muito legal, porque eu tive que falar tchau para menos uma pessoa, já que o meu pai veio junto. Pro Chile, né? Pro Chile. E aí do Chile, a gente tinha a passagem comprada também para os Estados Unidos. Quando a gente estava quase para embarcar, tipo, faltando, sei lá, uns 4 ou 5 dias, uma galera começou a falar, a minha família da Califórnia, começou a falar, por que vocês não vão pro Canadá? E aí a gente, do Canadá, não sei, nunca tive vontade de ir pro Canadá. E o Guilherme começou a pilhar pra gente ir pro Canadá. Eu sempre quis ir pro Canadá, eu sempre quis conhecer. E aí... Um destino que todo mundo vai, né? Aí a gente conseguiu comprar com milhas também de São Francisco pra Vancouver. Pra Vancouver. E aí, isso era o que a gente tinha planejado. Então a gente não tinha... No Chile, como a gente ia com meu pai e eram só 7 dias pra esquiar, foi tipo nossas férias, porque a gente pagou a maioria com o nosso salário ainda, então a gente ainda tinha... não fez parte do budget da viagem, porque a gente pagou tudo com salários de antes. A gente alugou um Airbnb super em conta. Um Airbnb que foi super legal, depois eu vou foi no mercado, comprou comida. Viveu da nossa própria comida. Foi ótimo, então a gente fazia... Eu levei uns vinhos que eu já tinha em casa. Apesar de ter sido uma viagem mais cara, na nossa realidade hoje, ainda a gente fez um budget mais em conta. Ficou segurando porque cozinhou em casa. E também não tem porquê, a gente não gosta também de sair torrando, não é nosso perfil. Não. E aí, depois fomos planejando, então quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente foi, tipo, adaptando, tipo, vamos pra Lake Tahoe agora, e depois a gente vai pra fazer isso, aí lá mesmo a gente comprou a passagem pra dentro, pras coisas que a gente fez lá dentro. A gente alugou um carro, né? A gente sempre prefere ir por meio de transporte mais terrestre. Os Estados Unidos é incrível, né? É um lugar que, quando você pensa que é aquele paraíso da compra, né? Você esquece que tem tantas belezas naturais e que tem uma estrutura incrível para poder viajar, é super seguro. Então a gente curtiu muito e acho que deu um pontapé assim, nesse nosso estilo de viagem ali. Fomos pro Canadá, fomos depois... O budget começou a apertar, na verdade, né? Lá no Canadá, a gente teve muita sorte de ter a Laura e a Fabi, que deram casa pra gente. A gente não tava se planejando direito. Falar, só vamos lá pro Canadá.
Quando, na verdade, a gente não tinha nem olhado o preço de hotel, porque a gente tava nessa de tipo, vamos chegar e a gente procura onde a gente vai ficar. Comecei a olhar preço e eu comecei a ficar assustadíssima, porque era tipo $200 uma noite num hostel. Sujeira. Exato. Até então, nos Estados Unidos, dava pra manter um budget melhor, $50, assim. que ainda, hoje em dia, é caro. Hoje, aqui na Ásia, $50 a noite é tipo... Não, surreal. É a gente surreal. A gasta gente... $3, $7 a noite. Esse aqui, por sinal, tá custando $7. $7 a noite, com café da manhã incluído. É, top. Mas aí a Laura e a Fabi falaram, não, pode ficar em casa, o que salvou a gente. Porque mesmo com elas, o nosso budget diário lá foi $187. Com tudo, né? Com as passagens, com as comidas, tudo. O budget é a grana que você tem e é pra tudo que você vai fazer. Comprou a passagem de avião, comprou visto de aeroporto, comprou seguro de saúde, alguma compra que a gente precisa. Então, quebrou o carregador do telefone. A gente vai ter que comprar um carregador novo. Então, e tudo isso é budget de viagem, né? A grana que você tem. Se você gasta mais um dia, precisa gastar menos no outro. A gente comprou a passagem que ia ser a passagem mais cara da viagem, né? Que a gente já tinha noção disso, que é a passagem Estados Unidos-Coreia. Que a gente não sabia que ia ser Coreia, né? A gente queria ir pra Ásia, mas o Guilherme, ele tinha vontade de ir pra China e a gente sempre... Ainda tem. E a gente queria conhecer Ásia, porque é muito diferente do Sudeste Asiático. Que é Coreia, Coreia do Norte, Japão, China, Mongólia. Então o único país que estava aberto naquela época, aberto por causa do Covid, né? Já passou tanto tempo que as pessoas podem ficar aberto. O que é aberto? Estavam abertos pra gente entrar, era a Coreia do Sul. E aí a gente falou, bora pra Coreia do Sul. E aí quando a gente estava no Canadá, a gente comprou a passagem pra Coreia do Sul. E aí a gente comprou pra 10 dias. E aí tem uma questão também que as pessoas querem saber, tipo, como que a gente planeja a quantidade de dias que a gente fica num país. Tem países que exigem que você tenha passagem de saída pra você entrar. Mas tem maneiras de você entrar num país desse, tipo Indonésia. Quando você entra na Indonésia, você tem que estar com a saída pronta, na mão. Porque o cara pede pra ver, Só que tem maneiras de você alugar uma passagem. Então você pode alugar uma passagem e pagar tipo €7 dessa passagem. Depois lá você decide o que você vai fazer. Então foi isso que a gente fez na Indonésia. A gente chegou já sabendo que a gente ia ficar pelo menos um mês. Então... Mas tem lugares também que a gente sabe que são muito caros. Por exemplo, Singapura, que a gente sabia que era muito caro. Então a gente já vai e compra passagem de saída. Sabe que o budget não vai aguentar ficar lá um mês. E lá a gente vem viajando a Ásia, né? E assim, uma coisa que... O único momento que a gente realmente tinha certeza, que era um planejamento inicial da viagem. Isso a gente sabia desde sempre, na verdade, quando a gente saiu. Acho que, na verdade, esse foi o único realmente planejamento que a gente fez, é que a gente tinha que estar no fim de outubro e começo de novembro no Nepal para poder fazer o trek do Everest. É um trek que ele tem 2 momentos para fazer, né? A Ana sabe até melhor que eu. Os trekkings do Everest, então, ele acontece de abril, maio. Aí você até pode fazer em junho, mas já vai estar chovendo. E aí é péssimo, né? Ou começa em setembro, outubro e novembro. Dezembro ainda rola a gente fazendo, mas são para aqueles que são bem corajosos, que são muito tolerantes para frio, que não é o nosso caso. Tem 5 meses que a gente está viajando. Hoje. E aí, assim, é muito engraçado, porque no começo, nos primeiros meses, parece que você tá de férias. Você sente que, nossa, uma pausa do trabalho, tudo mais. Tem todos os perrengues que é viajar num budget, né? Isso daí a gente já estava acostumado a viver, só que não por tanto tempo. E aí é engraçado, porque na hora que você começa a ter que trazer o budget mais para baixo, para uma viagem longa, você começa a realmente... Você tem que planejar, viver ali aquela realidade e fazer uns transportes mais públicos, aproveitar coisas que são funcionais e baratas. Assim. Não, e você tem que ver o que você tem ao seu favor. Então, quando você sai de férias,
Você tem muito mais dinheiro do que quando você tá num sabático. Então você tem mais dinheiro e menos tempo, né? E agora, na nossa situação, a gente tem mais tempo e menos dinheiro. Menos dinheiro, Então a gente tem que usar isso a nosso favor. Hoje a gente tá num budget de 148. Exatamente. Desde os Estados Unidos, Isso. Chile, né? Mesmo a gente já tendo sido viajantes antes De longa data, né? A gente tá aprendendo sempre, porque se você acha que a gente viaja há muito tempo, quando você cai na estrada, você vê que você sabe de nada. É um principiante. É um principiante, porque tem gente que tá viajando há 7 anos, tem gente que tá viajando há 5 anos, e só de carona, ou só fazendo trabalho voluntário. Então, assim, você descobre uma infinidade de histórias e caminhos, sabe? E que tá tudo bem se você faz desse jeito e a outra pessoa faz desse jeito. O que importa, eu acho que é você tá bem, né? Você tá bem, e satisfeito com o jeito de viajar. Desafios do sabático. É muito engraçado, porque quando você fala assim, a pessoa tá num sabático, a pessoa fica tipo, caramba, esse tá vivendo um vidão, tá vivendo só o bem bom, tá de férias todo dia. E tipo, não é assim, você vai tendo aflições que você tinha antes, você vai tendo problemas que você também tinha antes. Eu sinceramente eu sinto falta da minha rotina às vezes. Você fala assim, nossa, finalmente fugiu da rotina. Eu gostava de rotina, a gente gosta assim, de rotina. porque te faz sentir útil. E quando você não tem rotina, mesmo você ficando assim em viagem, você fica meio louco, assim, pelo menos eu, né? Você. Assim, coisas organizadas, não tipo acordar e não fazer nada, entendeu? Sim. Você tipo ter coisas pra fazer, você se organizar pra fazer e pensar no dia seguinte que você vai fazer tal coisa. Então assim, você se organizar, eu acho que é saudável, sabe? Mentalmente saudável. Sim, isso é. Fatores, Eu né? sinto muita falta da comida. A comida Nossa. é diferente, a relação das pessoas é diferente, cada país tem a sua cultura, cada país tem o seu jeito de interagir. Então, isso vai... assim, na verdade é o que eu mais gosto. Quando eu viajo, o que eu gosto fazer viajando é ser surpreendido. Eu gosto de ser surpreendido. Eu gosto de chegar lá e sentir que eu estou num lugar diferente, que as pessoas são diferentes daquilo que eu penso, que elas vão ter conversas diferentes e realidades diferentes. E ao mesmo tempo a gente vai ser tão igual e tão outros aspectos e vai compartilhar de risadas e coisas que a gente também não gosta da mesma maneira, entendeu? Eu gosto muito de ver coisas do dia a dia, do cotidiano, assim, sabe? Então, por exemplo, no ônibus, a gente pegou o ônibus, né, lotado, o ônibus daqueles que falam chicken bus, que sempre cabe mais um. E aí tinha uma menininha, e aí a mãe encontrou uma outra amiga, e aí, tipo, a menininha foi passando entre a gente, porque a gente tava no corredor tudo de pé, assim, e ela foi passando e foi sentar no colo da amiga. São essas, sabe, coisinhas assim que você vê, cara, como é parecido, sabe? Como a gente é tão diferente, mas a gente é tão igual, né, nessas questões, assim, lojas. Eu gosto muito de ver pessoa em loja, eu acho muito engraçado, eu acho muito curioso. Eu gosto de sentir essa quebra desse estigma também. Viajar tá sendo incrível, sem dúvida. É incrível. E é engraçado. Outra coisa, assim, de sabático, né? Ainda mais que a gente tá fazendo um sabático junto, é que nunca, mesmo a gente estando tanto tempo junto, né? Tópico, convivência. 10 anos, assim, a gente nunca ficou tanto tempo junto de fato, assim. E quando você acha que você tem intimidade com uma pessoa, esse tempo você percebe que realmente você não tinha tanto, assim. E é engraçado, porque tem dias que você tá só triste, ou você só tá irritado, que coisas que você às vezes passaria despercebido na rotina do dia a dia, né? E aqui não, aqui você tá vivendo aquilo 100% o tempo inteiro. Aí você acorda, você vê um nariz tortinho, assim, 1% torto, você já... E aí? Tá tudo bem? Exato. Nossa, tá irritado? Nossa, tá chato hoje, hein? Tá com fome? Essa é sempre a minha pergunta. É ele perguntando pra mim. Eu perguntando pra ela. Aí... Mas é engraçado, porque você consegue perceber
manias das pessoas. Qual é uma mania minha? Você tem muitas. E eu acho que assim, o essencial para quem quiser sair de viagem tanto tempo junto, acho que é respeito, né? Acho que é uma coisa que a gente tem muito clara para nós dois, assim. E sempre quando um tá começando a faltar, a gente para e fala, olha, não é por aí, e conversa, sempre resolve qualquer coisa. E mesmo a gente tá junto há muito tempo, mas a gente é muito diferente. Eu sou uma pessoa mais explosiva. Então eu vejo alguma coisa eu sinto alguma coisa que eu não gosto, eu já... Isso aqui dá 5 segundos. Tipo, eu esqueço. O que ele faz ele é um túmulo. Então ele não fala as coisas, ele fica só, tipo, somando. E aí dá ruim, né? Aí quando tem uma coisinha que realmente que transborda... não era pra ser nada, entendeu? Só que eu não sei que ele não gostou de várias coisas. Isso mudou muito, né? A gente já tá tudo bem. A gente já sabe lidar. Mas assim, não é fácil, ficar tanto tempo viajando, você ficar pensando na sua rotina, não é fácil conviver tanto tempo com a mesma pessoa, não é fácil barreiras culturais, de língua, de convivência, de hábitos, de comida. Então assim, viajar é uma incrível, arte. Mas é uma arte, realmente, é uma arte. Você tem que aprender, é uma lição diária. A gente vai começar a fazer esse vídeo do YouTube agora, nesse canal, então se inscreve aqui embaixo, ó, se inscreve com a gente, e a gente vai começar a postar, né, vai começar a trabalhar nesses vídeos, vai começar a postar esse material que a gente tem. A gente tem vídeos desde a Coreia, gente. Então, exato. Aguardem nossas séries, assistam com a gente. Viajem com a gente também. Com a gente. Interajam, falem, perguntem, a gente vai adorar conversar. A gente adora ajudar também, ajudar. E é isso aí. Quem sabe não influencia, não é o empurrãozinho que falta pra vocês juntarem com a gente. E caírem na estrada com a gente aqui. Isso, beijos indianos pra vocês e a gente segue junto. Beijo. Beijo.